Quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejar um feliz sábado a todos os meus irmãos e amigos, que nesse santo dia celebramos, por amor ao nosso Deus, em adoração, em espírito e em verdade, a escola sabatina, os louvores, a adoração infantil, o culto divino e à tarde o JA, que é cultos dos jovens. Neste momento nós vamos fazer o culto divino. E eu peço aos irmãos, aqueles que me escutam, que me ouvem, que me vê, vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Eterno Deus e Pai, que habitas nas mais alturas dos céus e aqui também em nosso meio, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E hoje, nesse santo dia, não é diferente, que é a tua voz, através do teu Santo Espírito, Pai, comanda a nossa mente, o nosso coração, dá-nos ensinamento de entender e compreender a tua palavra que transforma, palavra que muda o pensamento de todos nós, Pai, para alcançarmos e almejarmos a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também pregar o teu verdadeiro Evangelho, Pai, a todas as pessoas, aos confins da terra, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conosco, Pai, que teu Santo Espírito neste momento me usa, em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a Ele. Cante muito bonito, que é lado a lado. Lado a lado aqui,
Querido Deus e Pai, neste momento estou com a Tua palavra aberta, mais uma vez te peço auxílio do Teu Santo Espírito, Pai, que comanda a minha voz, o meu falar, em nome e por amor de Jesus, Pai. Amém. Tito, né? O propósito: dar conselhos a Tito a respeito de sua responsabilidade de supervisionar as igrejas na ilha de Creta. Quem foi o autor? Paulo, né? E o verso-chave dele era: por esta causa te deixei em Creta para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelece presbíteros como já te mandei instruir. Está em Tito 1:5. O vazio produzido pela partida de um líder forte pode arruinar um movimento, organização ou instituição, tendo sido dependentes da habilidade, estilo e personalidade desse líder associado e subordinados, passam a se debater ou competir pelo controle. Logo, a eficiência e a vitalidade são perdidas e o declínio e o desaparecimento surgem no horizonte. Este padrão se repete frequentemente nas igrejas. Grandes oradores e ensinadores reúnem discípulos e logo floresce uma igreja viva, vigorosa e efetiva. Vidas são transformadas, pessoas são conduzidas ao reino de Deus. Mas, quando este líder perde ou morre, leva consigo o vigor e o ânimo da organização. Muitas pessoas se reuniram para ouvir o ensino de Paulo. Educado, articulado, motivado e cheio do Espírito Santo, este homem de Deus proclamou fielmente as boas novas por todo o Império Romano. Vidas foram transformadas, igrejas iniciadas, mas Paulo sabia que a igreja devia ser edificada em Cristo, não em qualquer outra pessoa. O apóstolo sabia que no final não estaria presente a edificar, encorajar, disciplinar e ensinar. Então, treinou jovens pregadores para que assumissem a liderança nas igrejas. Após a partida, Paulo os exortou e centrarem suas vidas, a sua pregação na palavra de Deus. Tito e Timóteo 3:16-17. E treinarem outros para que o ministério tivesse continuidade, segundo a Timóteo 2:2. Então Tito era um crente grego, ensinado e discipulado por Paulo. Permaneceu diante dos líderes da igreja em Jerusalém como um exemplo vivo do Cristo e estava fazendo entre os gentios. Está em Gálatas 2:1-3. Como Timóteo foi também um dos confiáveis companheiros de viagem de Paulo e um de seus amigos mais íntimos. Mais tarde, tornou-se um embaixador especial de Paulo. Em 2 Crônicas 7:5-16. E no final, o supervisor das igrejas em Creta. 1:5. Cuidadosamente, Paulo transformou Tito em um cristão maduro, um líder responsável. A carta a Tito foi um passo neste processo discipulado, do mesmo modo que fez com Timóteo. Paulo instituiu Tito sobre como organizar e liderar as igrejas. Paulo começa com uma saudação a uma introdução mais longas do que a responsabilidade de Tito, 1:4-5. E os líderes em Tito designaria e treinaria, 1:5. Paulo então lista qualificações pastorais. Tito 1:1-6. Contrasta
os presbíteros fiéis com os falsos líderes e mestres. 1:10 e 16. Em seguida, Paulo enfatiza a importância das boas obras na vida do cristão, dizendo a Tito como relacionar com pessoas de variadas faixas etárias da igreja. Tito 2:6. Ele exorta Tito a ser um bom exemplo de um crente maduro, segundo, Tito 2:7-8, e a ensinar como encorajar a convicção. Tito 2:9-15. Discute, então, as responsabilidades gerais dos cristãos na sociedade. Tito deveria lembrar as pessoas sobre esta responsabilidade. Tito 3:1-8. E deveria evitar discussões que trouxessem divisões. 3:9-11. Paulo conclui com questões relacionadas itinerários e saudações pessoais. Está em Tito 3:12-15. A carta de Paulo a Tito é breve, porém é um vínculo importante no processo de discipulado, ajudando um jovem a tornar-se um líder da igreja. Ao ler esta carta pastoral, você aumentará seu conhecimento em relação à organização e à vida da igreja primitiva. E encontrará princípios para restaurar igrejas contemporâneas, mas aprenderá também como ser um líder cristão responsável. Então leia a carta de Tito como Paulo treine homens e mulheres para liderar e ensinar os outros. Maravilha, né? Isso também nos ensina, nos ajuda a se liderar na igreja, né? Nas nossas igrejas. E Paulo, ele exige ordem na igreja. É um viver correto. É uma ilha conhecida pela preguiça, glutonaria, mentira e maldade. Os cristãos devem ser autodisciplinados como indivíduos e devem ser ordeiros como pessoas que formam um corpo, a igreja. Precisamos obedecer a esta mensagem em nossos dias, quando a disciplina não é respeitada ou recompensada pela nossa sociedade. Embora outros possam não apreciar nossos esforços, devemos viver uma vida íntegra, obedecer ao governo e falar com prudência. Devemos viver unidos pacificamente na igreja e sermos exemplos vivos de nossa fé para a sociedade contemporânea. Assim deveremos ser. E as boas novas da salvação ensinam que não podemos ser salvos pelo fato de vivermos uma vida íntegra ou boa. Somos salvos somente pela fé em Cristo. Mas o Evangelho transforma a vida das pessoas de forma que no final elas também passam a fazer as boas obras. Nosso serviço não nos salvará, mas somos salvos para servir. Que grandeza! Somos salvos para servir. Cristo foi naquela cruz do Calvário, morreu por nós, nos salvou. E agora somos salvos para salvar os outros. E para salvar os outros precisamos pregar o verdadeiro evangelho e fazer as boas obras. Caráter. Ora, a responsabilidade de Tito em Creta era designar presbítero para manter a organização e disciplina adequadas. Por esta razão, Paulo listou as qualidades necessárias aos presbíteros. A conduta de cada um deles em seus lares revela sua idoneidade para o serviço da igreja. É importante para nós? Claro. Uma vida íntegra ou boa é um testemunho do poder do Evangelho. Como cristão, devemos ter compromisso, disciplina para servir. Você está colocando sua fé em ação, servindo aos outros. E no caráter,
Não é suficiente ser educado ou um seguidor leal para ser um líder. De acordo com o padrão de Cristo, é necessário ter autocontrole, idoneidade espiritual e moral e caráter cristão. Quem você é importa tanto quanto o que você pode fazer. Então é necessário que a nossa igreja ela tenha ordem, ela tenha decência. E que ordens são essas? Ao entrar na igreja, silenciarmos, porque vamos ouvir a palavra de Deus, os cantos, os louvores. Ao fazer a oração, quietamos e ouvimos, ajoelhemos e prestamos atenção. Não é hora de cumprimentar, não é hora de bater papo, não é hora de dar recado. Esse recado é um recado para Deus, é um recado para a igreja de Deus, para os santos que ali estão, com reverência, porque o Espírito Santo de Deus habita neste lugar. E é necessário que a gente aprenda aqui com Paulo em Tito, que ser um líder é liderar também as outras demais pessoas, mas com educação, com amor, com carinho e com toda a força vinda dos altos dos céus. E relacionamento na igreja é uma coisa também importante. Então, o ensino na igreja deve ser direcionado a vários grupos. Os cristãos mais velhos devem ensinar a ser exemplo para os homens e mulheres mais jovens. As pessoas de todas as idades e de todos os grupos ou classes sociais têm uma ligação a aprender, a um papel e a desempenhar. Todos, por igualdade. Deus não faz exceção de pessoas, né? Todos têm o mesmo papel, cada um com a sua função. E qual é a importância disso? Uma vida íntegra, relacionamentos corretos, acompanha uma doutrina correta. Trate seu relacionamento com os outros crentes como um processo de crescimento abundante de sua fé. Aí vem a cidadania na igreja. O cristão deve ser bons cidadãos na sociedade e não apenas na igreja. Devem obedecer ao governo e trabalhar honestamente. E qual a importância dessa para nós cristãos? A maneira como você cumpre os seus deveres cívicos é um testemunho para um mundo observador. Tanto a sua vida na comunidade quanto o seu viver na igreja deve refletir o amor de Cristo. Então, às vezes, a gente pensa que ser cristão é só batizar, ir para a igreja, congregar, orar, cantar e esquecer a sociedade, esquecer a cidadania, mas não é. O Deus, ele tem relacionamento com todos. O que importa é que as pessoas observem na palavra de Deus, observem a ouvir a palavra de Deus nos cultos, pelos pastores, pelos estudos bíblicos. O que Deus quer? Qual é o significado de estarmos na civilização do mundo? Que é uma diferença entre os cristãos e o mundano. Há uma diferença entre os justos, os íntegros e os ímpios. Existem várias pessoas boas no mundo ainda, que ainda não conhecem a igreja. Bons pais de famílias, né? Exemplos de trabalho, de caráter, de civilização, honestos nas leis humanas, mas não conhecem ainda, né, a lei de Deus, a fidelidade de Deus, não conhecem a palavra de Deus por completa, né? E devemos então ter esse cuidado de como a civilização nos exige hoje, né? Que diferença faz um cristão de verdade para uma pessoa que não é cristão? A diferença é Deus, é Cristo na vida dele. Ele é pacífico, ele é honesto, ele é observador do silêncio, ele é paciente. Aí vem nele a perseverança, que é saber esperar no Senhor quando e como podemos alcançar as pessoas para Jesus.
Ao levarmos para a igreja, prepararmos também para levarmos a Cristo quando Ele voltar. Então é muito importante a gente fazer o culto, mas também aprender como é que faz um culto. Como foi que os autores bíblicos fizeram o culto? Antes eles se prepararam as datas, os lugares, os companheiros, os convites, para depois fazer o culto nas igrejas, preparando as pessoas para ir para o céu, junto com Jesus e ter uma vida na terra, uma vida boa. Quando eu falo uma vida boa, não é que as perseguições não vêm, mas Deus estará conosco. E quem está em Cristo, cristão ele é. Quem está em Cristo viverá pela fé, e pela fé ele é salvo pela graça de Cristo quando ele morreu na cruz do Calvário. Então é muito importante a gente aprender de Cristo. E eu vou ler aqui, falar liderança na igreja. É um prefácio e saudação de Paulo, que ele diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. O verso 2 ele diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Maravilha, né? Antes dos tempos dos séculos. O verso 3 ele diz: mas o seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. E Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graças, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, irmãos? Que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo permaneça conosco, permaneça nos ajudando a ser líderes de verdade, a ter compromisso com a palavra de Deus, ser comprometido com os nossos irmãos e amigos, a levar a mensagem, a fazer as boas obras, a dar passos largos, né, e falar do nosso bom Jesus, do nosso bom Deus, do Cristo, do Espírito Santo, antes que a porta da graça feche, né, que nós possamos completar essa obra maravilhosa que ficou na nossa responsabilidade. Então que todos os líderes, né, que ouviu esse culto, todos os nossos irmãos que ouviram também possam obedecer, né, possam silenciar nos cultos, possa prevalecer a ordem, né, a decência, né, tanto no ouvir, como no falar, como no vestir, como no andar, como no ser ali dentro da igreja, né? Com a piedade, que é amor, que é a compaixão, é o ato de solidariedade, que é doar, que é ajudar, né? Tanto nos dízimos como nas ofertas, também como nas doações, ajudando ali o Ministério da Asa, né, para levarmos às pessoas alimentações, remédios, levar a palavra de Deus, né, que é o endereço certo para a vida eterna, né, não com falsidade, como muitos falam por aí, hoje é assim, hoje é desse jeito, não. Hoje não é assim, não é desse jeito. Hoje é do mesmo jeitinho que o nosso Deus se escreveu na palavra dele, é do mesmo jeitinho, do jeito maravilhoso, do jeito santo e sagrado que Deus fez este universo. Ele não muda porque tudo dele é perfeito, ele é justiça. E por isso nós queremos nos agradecer muito ao nosso Deus por isso. E mais uma vez nós vamos louvar e depois terminar com uma oração. Lado a lado com Jesus.
e você vamos lá. Joia somos nós, da pedra angular, fazendo o mundo ver quem é Jesus. Paredes rurais, colunas e palácios, lá nas mansões celestiais. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. Eu e você vamos lá nas mansões celestiais. Falaremos com o nosso Deus através da oração, depois desse culto. Santo e eterno Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua santidade, pela tua lealdade. O Senhor é um Deus fiel conosco. Obrigado, Pai, pelos teus carinhos, pelos teus cuidados paternais, de nunca deixar faltar em nós a tua palavra, o conforto, a tua alimentação, o teu paladar, a água, Pai, enfim, Senhor. Quero colocar a minha vida em tuas mãos, colocar a vida de toda a minha família em tuas mãos, Senhor. Toma todos nós, Senhor, em tuas mãos. Perdoa onde temos falhado contigo. Pai de amor, quero colocar também a minha família, Pai. Zela por elas, purifica, santifica. Perdoa onde temos falhado. Pai de amor, Pai de bondade, obrigado também, Pai, pela tua igreja, que hoje celebra os cultos, Pai, que hoje louva ao Senhor, né, que nos dê também uma feliz semana para todos nós. Pai de amor, Pai de bondade, muito obrigado por tudo. Essas pequena oração, Pai, é feita em nome e por amor do teu Filho amado Jesus, esse que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus.